Oi pessoal, aqui é a professora Ana e a gente vai falar um pouco sobre racionalização de denominadores quando a gente tem radicais, certo? Quando a gente tem raízes. Bom, eu vou resolver alguns exemplos da lista, outros eu trouxe a mais, para a gente poder discutir melhor isso, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho raiz de 2. Como eu vou racionalizar isso? O que eu quero dizer com racionalização? Quando eu tenho uma fração e embaixo eu tenho denominador com raiz, eu preciso tirar essa raiz aqui de baixo. Eu preciso simplificar isso de forma que eu não tenha essa raiz aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu multiplico tanto o numerador quanto a raiz por outra raiz, né, com o mesmo radicando. O que seria o radicando, né? Pela nossa definição, o radicando seria o 2, certo? Então, eu vou sempre multiplicar por uma raiz, né, em que tem o mesmo radicando, e o índice, ele vai ser tal que eu consiga equiparar esse índice aqui, de forma que eu consiga cortar também, e o radicando vai ter um expoente elevado. Nesse caso, meu índice é 2. Então, se eu fizer 2 vezes 2, eu vou ter 2 ao quadrado, que vai poder cortar com o índice dessa raiz, e aí sim eu vou poder tirar esse 2 para fora da raiz. Então, racionalização nada mais é do que eu tirar essa raiz daqui, cortando ela, né, e tirando o radicando para fora. Então, o que eu vou ter? Por que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo? Porque eu tenho um senso de igualdade, né? Eu não posso simplesmente multiplicar por 1 sobre raiz de 2, porque aí eu tiraria a igualdade dessa fração aqui. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para não ter alteração. Então, o que eu vou ter? Raiz de 2, né, vezes 1, e raiz de 2 ao quadrado, né? Porque eu vou fazer 2 vezes 2. Então, raiz de 2, esse ao quadrado corta com esse aqui, eu vou ter módulo de 2, porque é uma raiz quadrada de um quadrado perfeito. Eu já comentei isso nas outras aulas. Então, como 2 é um número positivo, eu simplesmente vou ter 2, porque o módulo sempre vai me trazer um resultado positivo. Se eu tivesse menos 2, eu teria como resultado esse menos 2, ou seja, o oposto de menos 2, que é 2 também. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Bom, aqui eu tenho 2 sobre raiz de índice 5 de 2, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu tenho que pensar qual raiz, né? Como vai ser essa raiz que eu vou multiplicar para a gente poder cortar isso aqui. Ele tem índice 5, então a minha raiz ela tem que ter índice 5 também. Ok, isso a gente já sabe. Agora, o que eu tenho que multiplicar por 2, né? Para que eu consiga cortar ele do índice 5? Eu tenho que multiplicar 2 por 2 elevado a 4. Por quê? Porque 2 com esse expoente 1 aqui, vezes 2 elevado a 4, pela propriedade de potenciação, quando eu multiplico números com a mesma base, eu posso somar os expoentes. Então, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4 vai me dar 2 elevado a 5, certo? Então, 2 elevado a 4, porque eu vou ter 2 vezes raiz de 5, 2 elevado a 4. E aqui o que eu vou ter, né? Raiz com índice 5, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 4. Isso vai me dar, como eu acabei de falar para vocês, raiz de índice 5, 1 mais 4, 2 elevado a 5. Eu vou poder cortar aqui. E como 2 é um número positivo, ele sai como um resultado positivo. Então,
sobre 2, né? E no fim das contas, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 raiz de 2 elevado a 4 no índice 5 sobre 2. Esse 2 eu posso cancelar um com o outro, né? Porque é como se eu dividisse por 2 em cima e embaixo. E vai sobrar somente essa raiz aqui. Raiz de 2 elevado a 4 com índice 5. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 3 sobre raiz de índice 5 de 2 ao cubo, né? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que pensar em qual raiz eu vou multiplicar por essa aqui para que eu consiga cortar, né? Cortar o índice com o expoente do 2 e colocar ele para fora. Eu posso multiplicar, né, por uma raiz, ela tem que ser raiz de índice 5. E o que vai ter dentro da minha raiz? Aqui eu tenho 2 ao cubo. Para cortar, eu preciso multiplicar ele com 2 ao quadrado. Por quê? Porque 3 mais 2 no expoente vai dar 5. Né? Como eu estou multiplicando bases iguais, como eu acabei de falar. Então, eu posso fazer isso aqui, certo? Posso pôr 2 ao quadrado. O que eu vou ter? 3 raiz de índice 5 de 2 ao quadrado. E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter raiz de 5 de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. E isso aqui a gente sabe que é 2 elevado a 5. Eu posso cortar. E eu vou ter 3 raiz de 5, né, de índice 5, 2 ao quadrado, e aqui eu vou ter 2, certo? Para por aí? Pode parar por aí, mas você também pode simplificar isso aqui, certo? Como assim simplificar? Bom, da aula anterior eu falei para vocês que a radiciação tem essa definição também, né? Se eu tenho uma raiz de índice n com o meu radicando a elevado a um expoente m, eu posso dizer que esse radicando a está sendo elevado por um expoente de m sobre n, onde m é o expoente de dentro da raiz e n é o índice da raiz. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho 2 ao quadrado numa raiz de índice 5, eu vou ter 2 elevado a 2 sobre 5, certo? Onde 2 é o expoente e 5 é o índice da raiz. E esse 2 aqui? Esse 2 nada mais é do que 1 sobre 2, certo? O que eu falei da aula de potenciação para vocês? Eu falei que quando eu tenho algo assim, né, ele está elevado a 1 aqui, eu posso inverter esse número trocando o sinal do expoente. Então, o que eu vou ter? 2 sobre 3 aqui e 2 elevado a menos 1. Se vocês já estiverem com dificuldade nessa passagem, volta lá na aula de potenciação que eu expliquei direitinho para vocês. Então, vamos lá. Eu estou multiplicando essas bases, certo? Elas são iguais com expoentes diferentes, né? E eu estou multiplicando elas, então eu posso somar isso. O que eu vou ter? 3 vezes 2 elevado a 2 sobre 3 mais menos 1. Mais com menos, eu vou obter menos, certo? Então, 3 vezes 2, 2 sobre 3, 2 sobre 5, né, na verdade. Não sei porque que eu coloquei 3 aqui, desculpem. Menos 1. Certo? Aqui eu tenho que fazer o MMC. MMC entre 5 e 1, né? Vocês sabem que vai ser 5, né? Então, o que eu vou ter? 3 vezes 2. Mantenho a primeira fração. E a segunda vai ser 5 sobre 5. Por quê? Porque 5 sobre 5 vai ser igual a 1. Então, 2 menos 5, eu vou ter menos 3 sobre 5, certo? Porque na subtração ou na soma, eu não vou alterar o valor do denominador, eu mantenho ele, eu só preciso que eles sejam iguais. Então, tudo bem até aqui, certo, pessoal?
E aí, né, de novo, eu teria um problema, né, porque eu teria uma raiz embaixo. Então, um conselho, vocês podem deixar em forma de potência assim, né? Ou vocês podem deixar dessa forma aqui, não tem nenhum problema. Só estou mostrando para vocês que a gente pode simplificar isso. E aí a gente teria que fazer de novo uma racionalização e acabar chegando numa coisa assim de novo, certo? Então, pessoal, não se preocupem de ter que ficar fazendo todas as simplificações. Eu só estou mostrando para vocês que é possível a gente fazer uma simplificação entre essa raiz e esse 2. Tudo bem. Aí vocês podem ver que a gente ia chegar exatamente, né? Porque esse menos vai fazer com que esse 2 vá para baixo. Então, 2 elevado a 3 sobre 5. Que nada mais é do que, olha só, exatamente de onde a gente partiu, certo? Então, se vocês fizerem essa simplificação, vocês chegam aqui de novo, né? Então, a racionalização seria essa, e essa seria a volta, mostrando para vocês que essa racionalização é verdade. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Eu vou ter 4 sobre raiz de índice 5 de 2 elevado a 4. Bom, o que eu tenho que pensar aqui, como eu falei para vocês? Eu tenho que pensar numa raiz em que eu possa multiplicar por ela, em que eu consiga tirar esse 2 para fora. Então, o que eu tenho aqui? Raiz de índice 5 de 2 elevado a 4. E o que eu vou fazer? Bom, eu vou multiplicar por uma raiz de índice 5, que elas têm que ser mesmo índice para mim poder multiplicar o radicando daqui com o radicando daqui. E eu vou colocar dentro 2. Por que 2? Porque 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1 vai dar 2 elevado a 5. Então, o que eu tenho é 4 raiz de 5 sobre 2, de 2 aqui. E embaixo eu vou ter raiz de 5 do radicando 2 elevado a 5. Por quê? Eu já fiz essa operação direta. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1 vai ser igual a 2 elevado a 4 mais 1, 2 elevado a 5. Posso cortar, eu vou ter 4 raiz de índice 5 de 2 sobre 2. Tudo bem? E aí aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 2 e eu vou ter 2 raiz de 2 com índice 5. Certo, pessoal? Então, pessoal, o que eu fiz? Eu mostrei exemplos para vocês em que eu tenho um denominador com uma raiz. Agora eu vou mostrar para vocês denominadores, né, que têm raiz e estão efetuando alguma operação, né? Então eu não tenho somente uma raiz. Eu posso ter raiz com raiz ou número com raiz, efetuando soma ou subtração, certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho casos assim, casos em que eu tenho raiz com raiz ou raiz com número, efetuando operações de soma ou subtração, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo para garantir a minha igualdade pelo conjugado disso aqui. Como assim o conjugado? Bom, antes disso aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Todo mundo já viu, né? Essa operação aqui, né? O que é isso? É a multiplicação dos conjugados. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, fazendo um chuveirinho aqui, eu vou ter A vezes B, menos B vezes A, menos B vezes B, certo? Então, primeira operação, A vezes A ao quadrado. A vezes B, mais, né, porque aqui tem um sinal de mais, AB. Menos B vezes A, eu vou ter menos AB, e menos B vezes B vai ter menos B ao quadrado. Então, no final das contas, isso aqui vai me dar A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Porque esses aqui vão se cancelar.
AB menos AB vai ser 0, certo? Então, essa aqui é a diferença dos quadrados. Por que eu estou falando que eu tenho que multiplicar pelo conjugado aqui? Porque quando eu multiplico pelo conjugado, eu estou eliminando essas formas intermediárias e vou ter somente o quadrado dos termos. Tendo o quadrado dos termos, eu vou conseguir tirar da raiz. Isso quando o índice é 2. Quando o índice não é 2, a gente faz de outras formas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu copiei aqui de novo para vocês poderem ver, né? O que eu falei para vocês? Eu vou multiplicar pelo conjugado. O que seria o conjugado disso aqui? Eu mudaria o sinal, né? Então, eu tenho raiz de 5 mais raiz de 2, eu vou ter raiz de 5 menos raiz de 2. E eu vou multiplicar isso em cima e embaixo para garantir a minha igualdade. Porque se eu estou multiplicando no numerador e no denominador, eu não estou alterando a igualdade. Eu estaria alterando se eu multiplicasse só o numerador ou só o denominador, certo? Então, em cima vai ser tudo isso vezes 1, mantém. E embaixo, o que eu vou ter? Como eu mostrei para vocês, eu vou ter somente os quadrados e a diferença, né? Então, eu vou ter raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. O que isso vai me dar? Se o índice aqui é 2, eu consigo cortar essa raiz e pôr para fora, né, o módulo desses números. Como eles são números positivos, eles vão sair como os números positivos. Raiz de 5 menos raiz de 2 sobre módulo de 5 menos módulo de 2. O módulo, ele nos devolve valores positivos, então, mantenha o que eu fiz aqui em cima. Módulo de 5, 5, módulo de 2, 2. Então, no fim das contas, o que eu vou ter? Raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo. 1, raiz de 5, agora subtraindo a raiz de 2. Como isso vai ficar? Eu copio aqui novamente e vou multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado de raiz de 5 menos raiz de 2? Raiz de 5 mais raiz de 2. Né? E multiplico em cima e embaixo. Então, em cima eu vou ter raiz de 5 mais raiz de 2. E embaixo a gente acabou de fazer, né, pessoal? Aqui, ó, é a mesma história, certo? Então, pelo que a gente acabou de fazer aqui em cima, a gente tem que o resultado aqui embaixo vai ser 3. Olha só que bacana. Vocês viram, né? Agora eu fiz 2 exemplos muito parecidos. E eles são diferentes, eles dão resultados diferentes, né? Então, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2 dá raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3, que é diferente, né, que raiz de 5 mais raiz de 2 sobre 3, que é igual a 1 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Então, se eu perguntar para vocês qual é, né, o número maior, esse ou esse? Esse aqui. Quanto menor o denominador, maior vai ser o meu número. Porque lembra que a raiz, né, a fração, ela é uma divisão, certo? Então aqui mesmo a gente consegue observar isso. Eles têm mesmo denominadores, só que aqui a gente tem a subtração das raízes e aqui a soma. Então esse aqui é maior que esse número aqui, certo? Matematicamente a gente escreve dessa forma. Maior, esse é o sinal de maior, que 1 raiz de 5 mais raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Ah, não, esse já era o F. G. 4 sobre 1 menos raiz de 3. Ai, professora, agora eu não tenho raiz, então não preciso fazer isso? Precisa, né? Eu falei para vocês que pode ser número com raiz ou raiz com raiz. Então, eu copio aqui de novo, né?
E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? É simplesmente trocar esse sinal de negativo por positivo. Então, aqui em cima eu vou ter 4 vezes 1 mais raiz de 3. E embaixo eu vou ter 1 ao quadrado menos o quadrado da raiz de 3. Então, né, eu mantenho aqui é o quadrado. Esse quadrado vai cortar com o índice da raiz e eu vou conseguir pôr para fora esse 3. Né? Então, eu vou ter 4 vezes 1, 4. 4 vezes raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Mantenho esse sinal, certo? 1 menos 3. Né? O 3 ele é positivo, sai positivo. Então, no fim das contas, né? Aliás, eu não precisava ter feito essa multiplicação. Vamos voltar para o que era antes. Mas vocês já vão entender por que eu tô falando isso. 1 menos 3, menos 2. Esse menos 2 eu consigo simplificar com 4, né? Dividindo ambos os lados por 2. Então, eu vou ter menos 2, porque esse sinal ele não é só do denominador, mas ele é da raiz inteira. Da raiz não, da fração inteira. Menos 2 vezes 1 mais raiz de 3. Ou seja, menos 2 menos 2 raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, fácil de entender. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Eu vou fazer mais um vídeo de radiciação, juntando um pouco com potência, e só pra gente terminar esse assunto, tudo bem?